O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Luigi Riva, nascido em Legiono, no dia 7 de novembro de 1944, é um ex-jogador italiano que atuava como atacante. Considerado um dos maiores atacantes italianos da história. Campeão europeu pela Itália em 68, disputou a Copa do Mundo de 70 e a Copa do Mundo de 74. É o maior artilheiro da seleção italiana, com 35 gols em 42 jogos. Seus chutes com a canhota eram devastadores e ficaram conhecidos como rombo di tuono, ronco do trovão. No campeonato italiano, marcou 168 vezes, um verdadeiro feito na época mais retrancada do futebol do país. É um símbolo da pequena equipe do Cagliari, clube onde é o maior artilheiro da história, com a qual foi 3 vezes artilheiro da Série A, e campeão em 70, além de também ter sido presidente. Sua frase mais famosa é: "Não entro em campo para outra coisa que não seja marcar meus gols. Prefiro jogar mal e marcar do que jogar apenas muito bem." Nasceu em uma família humilde em uma pequena cidade italiana. Aos 16 anos, com a morte da mãe, perderá o pai aos 9, teve de cuidar sozinho das 2 irmãs mais novas. Daí surgiu sua obsessão por vencer, complementava o emprego de eletricista jogando por uma equipe amadora, ganhando por ela $3 desde que vencesse a partida. Apesar dos esforços, uma das irmãs faleceu de leucemia. A outra ficou paralítica após um acidente automobilístico. Riva, não deixando transparecer abalos, ficaria conhecido como o Homem do Lago por sua introspecção. Pôde dedicar-se exclusivamente ao futebol quando foi aceito no Legnano, equipe profissional da Série C1. Após uma única temporada, a de 62-63, foi contratado pelo não muito maior Cagliari, da Série B. No clube da Sardenha, conseguiu o acesso para a Série A, em sua primeira temporada. E, jogando pela primeira vez na elite na temporada 64-65, alcançou com ao pequeno clube uma honrosa 6ª colocação. Chamou imediatamente a atenção da seleção italiana. Todavia, mesmo marcando 11 gols na temporada seguinte, contra 9 na de sua estreia, não seria chamado para a Copa do Mundo de 66, em virtude de uma fratura. Ironicamente, após o Mundial, Riva realizou sua melhor temporada até então, com o Cagliari terminando outra vez em 6º graças à artilharia de seu atacante. Foram 18 gols em 23 partidas. E a diferença para a campeã Juventus ficou em apenas 9 pontos. Riva solidificou-se na Azzurra, mesmo realizando a temporada 67-68 aquém da anterior no Cagliari, ganharia a Euro 68. Entrou em sua melhor fase, na temporada seguinte, 68-69, ele conquistou novamente a artilharia e o Cagliari foi vice-campeão. Recebeu então proposta da Juventus, uma das maiores equipes do país. A equipe de Turim pagaria $2 milhões, em valores da época, por Riva, para esfriar os exaltados ânimos dos torcedores do Cagliari, financiaria a construção de um hospital moderno na cidade. A proposta, no entanto, foi recusada. Um dirigente do clube explicou que, até agora, só o atum nos deu fama. Com Riva, ganhamos a admiração de toda a Itália. Riva retribuiu o carinho da melhor forma, foi novamente o artilheiro da Série A, e o clube foi campeão na temporada que se seguiu à oferta, a de 69-70. Para completar, a vice foi justamente a Juve. Mesmo com o primeiro, e único, scudetto, dele do clube, a temporada quase terminou mal para ele, que novamente fraturou a perna, mas ainda assim foi chamado para a Copa do Mundo de 70. Credenciada para representar a Itália na Copa dos Campeões da UEFA de 70-71, Riva não fez feio, marcou 3 vezes nas 4 partidas que o Cagliari conseguiria fazer. Após eliminar o Saint-Étienne no primeiro mata-mata, o clube caiu na seguinte, frente ao Atlético de Madrid. Riva continuou a intrometer o Cagliari entre os grandes nos anos seguintes, chegando a recusar em 73 a proposta de outro gigante do país, na ocasião a Juventus. Porém, em 76, sofreu a lesão que abreviaria definitivamente a carreira, ao machucar o tendão direito. O Cagliari não sobreviveria e seria rebaixado na última colocação ao fim do campeonato de 75-76. Riva ficou 2 anos sem jogar até assumir que não poderia voltar. Permaneceu ligado ao Cagliari nos anos seguintes,
tendo sido presidente do clube na década de 80. Em 2005 este clube imortalizou a camisa número 11, que Riva utilizava em seu tempo de jogador. Riva estreou pela seleção italiana em 65, após seu bom debut na Série A, com o Cagliari. Poderia ter figurado na Copa de 66, ainda mais porque um dos maiores concorrentes na posição, o ítalo-brasileiro José João Altafini, não poderia mais defender a esquadra azurra. A FIFA passará a proibir a participação de estrangeiros que já tivessem atuado por seu país de origem. Porém, uma fratura na perna minou suas chances, a inexperiência também atrapalhava. 2 anos depois, com sua vaga assegurada, tornou-se um dos heróis do título da Euro 68, marcando na final contra a Iugoslávia. Manteve o embalo nas eliminatórias para a Copa de 70, marcando os gols que garantiram a classificação italiana, o único contra o país de Gales em Cardiff e os 2 contra a Alemanha Oriental em Berlim Oriental. No retorno, com a Itália finalmente jogando em casa, marcou mais 3 nos 4-1 contra os galeses e outro nos 3-0 sobre os alemães. No último amistoso antes do Mundial, marcou os 2 gols na vitória por 2-1 em amistoso contra Portugal. Porém, passou toda a primeira fase sem marcar. O primeiro poderia ter saído nela, mas um gol seu contra Israel foi anulado. Mesmo com a excessiva catenaxio, a Itália, que só marcou um gol, avançou de fase, pois os outros adversários, Uruguai e Suécia, não conseguiram ter mais saldo de gols. Nas quartas de final, os adversários seriam os anfitriões mexicanos. Riva finalmente desencantou, marcando 2 vezes na vitória de virada de 4-1. Faria outro na lendária prorrogação contra a Alemanha Ocidental nas semifinais, vencida por 4-3. Pela final, a Itália enfrentaria o Brasil. Ambos os países, bicampeões, lutavam ainda pela posse definitiva da Taça Jules Rimet, destinada a ficar com o primeiro tricampeão. Embalado por seu despertar nas 2 partidas anteriores, Riva desdenhou do adversário, declarando que iria acabar com as pretensões da ridícula seleção brasileira. Após sair atrás no placar, os italianos conseguiram empatar no final do primeiro tempo graças a uma falha de Clodoaldo. Mesmo com os brasileiros desmoralizados após o lance, os italianos prenderam-se em apenas destruir as jogadas adversárias, característica da catenaxio. Os adversários voltaram a se encorajar e, no segundo tempo, marcaram outras 3 vezes e asseguraram o título. Riva foi um dos poucos italianos, ao lado de Sandro Mazzola, que demonstrou gana até o fim da partida, enquanto os companheiros demonstravam esgotamento, mas pouco pôde fazer. Riva ainda foi chamado para a Copa de 74. Sua condição física estava bastante prejudicada, após a Itália cair ainda na primeira fase sem nenhum gol dele, não jogou mais pela Azurra. E para finalizar esse breve resumo sobre um dos melhores da história do futebol italiano, seguem algumas de suas conquistas individuais. Seleção da Eurocopa, 68. Hall da Fama do Futebol Italiano, 2011. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.